Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, seguindo hoje no tema dos super-heróis, eu decidi falar um pouquinho aqui sobre o Thor. O Thor é um personagem da mitologia germânica, da mitologia nórdica em especial, né, que ele já foi representado, já foi adaptado para a TV, para os quadrinhos, para os filmes, inúmeras vezes, e não só, na verdade, na versão que a gente conhece, mais recente da Marvel, né? Mas especificamente no vídeo de hoje eu vou falar do Thor do jeito Marvel de ser Thor. E mais especificamente eu vou focar nos filmes e ainda mais no primeiro filme do Thor, tá? Bom, o Thor, no início do primeiro filme, ele é a representação exata do que significa poder sem sabedoria, poder sem responsabilidade, poder sem conhecimento, poder sem emoção. E no contexto que a gente vive atualmente, diante dessa questão da pandemia do Covid-19, isso já tem uma aplicação prática enorme. Porque, veja só, diante das diferentes posturas, das diferentes maneiras de olhar, dos diferentes sistemas, diferentes políticos, diferentes países, frente a uma situação inusitada, né? Que a gente não vivia antes e que de repente a gente é obrigado a se adaptar e a tentar viver dessa maneira. O Thor, nesse contexto, ele acaba se expondo e expondo aos seus amigos e o próprio equilíbrio dos 9 reinos para os quais ele seria coroado, um novo governante, a uma situação extremamente grave. E isso causa uma decepção no pai dele. Ele se desaponta, enfim, e ele tira os privilégios do Thor. E aqui... I now take from you your power. In the name of my father and his father before. I hold it all, father. Cut you out! A reflexão que o Thor gera é o seguinte: como é que a gente pode se definir, a mim, a vocês, a nós, quando uma parte fundamental da nossa identidade é tirada da gente, é extirpada, é retirada, e quando a gente não consegue se definir a partir de algo que sempre nos definiu? Tem um conto, o conto é do Machado de Assis, ele chama O Espelho, e eu gosto muito desse conto, tá? Ele diz respeito a como as pessoas se veem quando elas se olham no espelho, e como muitas vezes esse objeto refletido pode não ter tanta conexão ou tanta ligação só com o objeto, mas com uma coisa que vai muito além. Ou seja, o quanto a nossa formação de identidade, a formação de quem a gente é e de como a gente se vê, oscila entre a subjetividade, entre aquilo que a gente tem de mais interno e precioso dentro da gente e a vida social, e o quanto o olhar das outras pessoas influencia, interfere na imagem que nós fazemos de nós mesmos. Faz sentido para vocês? É um conto que eu realmente gosto muito. No caso, o Thor, ele se vê como o Senhor do Relâmpago, né? E aqui a gente pode pensar como é que ele pode se definir dessa maneira, tendo sido despido, tendo perdido o privilégio extremo e absoluto que ele tinha, mas só conseguindo se definir a partir dele. A resposta inicial do Thor é a que muitas pessoas têm quando elas passam pelo que ele passou. Ou, de outra forma, na vida real, tá? A perda de um privilégio ou a perda de uma identidade anteriormente construída, né? Quando eu falo de privilégio, de identidade, do que eu estou falando, né? Materializando um pouco melhor, isso se refere a pessoas que, por exemplo, elas perdem um relacionamento íntimo com alguém que elas gostavam muito, ou perdem um cônjuge através da qual eles se definiam e investem todas as suas energias nessa falta, nessa ausência, né? Ou mesmo pessoas que sempre tiveram muito dinheiro e quando elas perdem esse dinheiro, elas não sabem exatamente como se definir, porque a definição que elas têm de si mesmas está muito ancorada em tudo aquilo que elas tinham antes, nas suas posses, naquilo que elas carregam, né? E não naquilo que elas são. A gente ainda pode pensar numa outra situação, por exemplo, um atleta que depois de sofrer um acidente, ele perde uma parte da identidade dele que é fundamental, que é exatamente a atividade esportiva, que ele deixa de ser capaz de fazer. E, poxa, ele sempre se definiu daquela maneira, então como ele encontra a sua própria definição, né? Como nós encontramos a nossa própria definição quando a gente se perde. Tem ainda um outro exemplo, isso é muito comum no consultório, pessoas que se dedicam de maneira extrema, exagerada, muito grande a instituições, a empresas, a governos, a
Enfim, há uma série de coisas e de repente elas veem que elas não são valorizadas, que elas não são vistas, que elas não são percebidas por aquilo que elas valorizam tanto. E aqui, um ponto importante para a gente ver é que o primeiro movimento do Thor é recuperar Mjolnir, é recuperar o martelo que simboliza o seu poder e, de certa forma, os seus próprios privilégios. E a questão é, quando Thor foi mandado para a Terra, Odin foi absolutamente claro. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. E essa clareza, ela carrega uma coisa que é meio dolorosa de se perceber, que é o fato de que o Thor, de certa maneira, não é mais digno de carregar o próprio poder, ele não é mais digno de carregar o poder do Thor. Quando ele recupera esse poder, quando ele, de certa forma, Thor e humanidade se abraçam, quando ele abraça a humanidade a qual ele foi condenado e com a qual ele tem que lidar, que surge, a princípio, como uma obrigação, como uma maldição, mas que talvez possa despertar sentimentos muito nobres e situações muito nobres, e até mesmo o amor. Ou mesmo a percepção da própria fragilidade e da capacidade do uso dos seus próprios recursos para lidar com situações, com problemas, com questões que são absolutamente novos e que não faziam parte da outra identidade. O quanto isso se aplica às nossas vidas, a minha, a sua, a nossa. O quanto isso se aplica às nossas identidades. A maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente se constrói ao longo da vida e das nossas experiências. A resposta é absolutamente pessoal. Nem todas as pessoas elas passam pelas mesmas situações, pelas mesmas questões, e mesmo por situações que possam sequer ser comparadas. Mas Thor só consegue reassumir o seu lado Deus, o seu lado grande, quando ele abraça o seu lado humano, o seu lado frágil, o seu lado vulnerável. Quando ele abraça o próprio poder do que significa ser vulnerável. Quando ele abraça o próprio poder do que significa amar, se ferir, se machucar eventualmente, né? Pessoal, me contem depois o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, se não, se vocês têm alguma dúvida, alguma reflexão que ficou, e deixem aí seu comentário. Se vocês puderem curtir, passar a seguir o meu canal, é www.youtube.com/A Mente e o Mundo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!